Olá, eu me chamo Milena. O livro que eu fiquei para fazer uma resenha crítica foi O Desenvolvimento Sustentável do Ecoturismo, que é uma compilação de casos de boas práticas, né, dentro do turismo. Ele é um livro que ele vai se propor a explorar bem o tema do ecoturismo, né, sob essa perspectiva de desenvolvimento sustentável. E aí ele vai ser escrito por alguns autores especializados da área, já que ele é um livro da OMT, e ele vai justamente fornecer essa compilação de casos de lugares onde teve alguns projetos voltados para a área ecoturística e deram certo, né? Então ele vai detalhar bem essa parte, vai de forma bem abrangente essas questões desses casos. O processo de compilação do livro vai explicar logo no início. Basicamente são 55 casos que foram enviados ao MT para publicação desse livro. E nesses 55 casos eles estão espalhados em 39 países. Então lá nesse livro vai conter todos esses 55 casos em ordem alfabética de acordo com os países. E aí, para fazer essa compilação, para resumir bem esses casos, é apresentado em 12 tópicos. Os tópicos são, primeiramente, o nome do projeto, segundamente, onde fica localizado, né, o país, a região, a organização responsável, um pouco da descrição do projeto, né, do que é o projeto, a origem e os autores desse projeto, os objetivos e estratégias, a questão de financiamento do projeto, quanto custou para o projeto acontecer, os aspectos sustentáveis do projeto, já que é esse o enfoque principal do livro, né? Os problemas e as soluções que foram encontrados, os resultados que foram alcançados com a aplicação dos projetos, as lições aprendidas e as atividades de monitoramento. Para a OMT, né, fazer esse livro, fazer essa organização, ela levou em conta também muitos fatores. Um dos principais fatores que foi levado em conta foi essa questão da participação da comunidade. Então é uma coisa que eles vão sempre estar abordando em todo o livro. Como são 55 casos de livros, eu separei apenas 5 que eu achei mais importante dentro do livro. Eu tentei fazer de uma forma para abranger várias áreas, já que lá no início do livro ele vai falar que são casos relacionados a agroturismo, casos relacionados a turismo em áreas de cachoeira, alguns lugares na parte africana, aí tem a questão também com animais. Então eu tentei separar alguns casos importantes em um pouquinho de cada área. O primeiro caso que eu trouxe foi o caso lá no Chile, né, que é as redes de parques comunitários de Mapudungun, acho que é assim que se pronuncia. Então, como eu disse no início, que foram apresentados, exemplificados em 12 tópicos, eu trouxe 3 para apresentar um pouquinho do que é o projeto. Então, esse de Mapudungun, deixa eu só dar um zoom aqui no slide. Ele pretende criar uma rede de parques, né, que são de povos indígenas. Então, acho esse tema super importante. Esses povos indígenas são lá do sul do Chile. Os objetivos principais é contribuir para a sustentabilidade ambiental e cultural das matas nativas, como também fazer com que a comunidade faça parte dessa gestão etnoturística, né, que o chamado etnoturismo. E aí os resultados alcançados, esse projeto impactou
economicamente, pois aumentou as rendas das famílias dessa comunidade indígena e também resgatou a questão da ancestralidade do povo, né? Ressaltou essa questão cultural deles. Então foi uma questão que melhorou ambientalmente, socialmente e culturalmente. Na parte ambiental, né, houve a manutenção do ecossistema, então a comunidade também passou a valorizar mais o habitat deles, né? E aí, o segundo caso que eu trouxe foi o caso lá no Chipre, que é um caso de agroturismo. O projeto ele se resumiu a fazer a restauração de casas simples lá, né, em povoados rurais, e também pegar essas casas e transformá-los em equipamentos turísticos, né, comércios, hospedagens, restaurantes, entre outras coisas. Um dos objetivos principais foi movimentar a economia da sociedade, diversificando essa questão dos meios de ganhos deles, dos trabalhos, inovando, né, também a cidade, já que ia passar por essa parte de restauração, e também preservando a identidade local, sempre tentando preservar a identidade local. Essas imagens aí foram algumas que eu tentei resgatar de cada caso, tentando assemelhar ao que o projeto está falando. E os resultados alcançados desse caso foi que eles reabriram esse meio rural, né, de forma equilibrada e conseguiram também ganhos sustentáveis. O terceiro caso é o caso da Romênia, que é o projeto dos grandes carnívoros dos Montes dos Carpatos. Ele tem o intuito, né, de ser uma alternativa mais viável e sustentável para a população com alto índice de desemprego. Desse caso aí foi um dos pontos mais interessantes que eu achei. E que há também o risco de práticas não sustentáveis devido a esse desemprego. Um dos objetivos principais é fazer com que os moradores tenham lucro, né, com o ecoturismo, já que eles estão sofrendo por essa questão de falta de emprego, e eles assim não destruam os recursos ambientais, né? Já que também, nesse caso específico, eles falam de alguns animais, de ursos, tudo mais. Então, houve uma preocupação em relação a, por exemplo, a população querer matar os animais, querer viver disso. Então, foi pensando também nisso que esse projeto existiu. E os resultados alcançados é que o destino está se tornando um destino sustentável, né? E muito procurado. E a população está muito mais consciente em relação a essas práticas ambientais na fauna e na flora, né? Desmatando menos, não querendo matar os animais e tudo mais. O quarto caso é o caso na Tanzânia, que é a Reserva Nacional de Amani, nas montanhas Usambara, acho que é Usambara. A descrição é que lá nessa reserva, ela é dentre uma das 25 principais reservas mundiais, então é uma reserva bastante importante, e com isso ela tem vários atrativos turísticos, né? Como mirantes, áreas de piquenique, cachoeira, e tem uma grande biodiversidade de fauna e de flora. Um dos objetivos principais é efetivamente desenvolver o ecoturismo nessa região, com o uso da floresta, né, e assim amenizar os impactos ambientais. Os resultados alcançados foi o aumento da conscientização dos nativos, né, formou várias trilhas naturais, melhorou a qualidade de vida das pessoas, da comunidade, e o movimento turístico aumentou assim significativamente. Lá no livro ele fala que antes tinha 0 turistas e agora 2000. Ele faz uma comparação nessa perspectiva para a gente entender como o turismo cresceu bastante nessa região. E o último caso que eu trouxe foi o caso no Peru, que é o do Lago Lindo, ecoturismo e aventura. Esse caso é de uma reserva na Mata Amazônica, né, que foi resgatada da depredação e da deteriorização,
e após isso teve algumas melhorias. Os objetivos principais foram incorporar o território hidrográfico do Lago Lindo, das áreas de proteção, né, do Peru, no modo geral, para uso somente sustentável, né? Também transformar a mesma em uma das principais atrações do continente. Os resultados alcançados foram que, com essa revitalização, vários animais que ali viviam anteriormente voltaram, migraram novamente para a região, e também com o aumento turístico foram feitos vários postos de trabalho para atender essa demanda turística, né, de relação à alimentação, em relação a lojas de culturais, de roupa. Então isso também impactou positivamente na questão econômica da população que ali vivia. De forma geral, né, uma análise final e conclusão do livro, na minha opinião, né, o livro enfatizou bastante essa questão da participação das comunidades locais, né, que eu falei inicialmente. Ele enfatizou isso praticamente em todos os projetos que eu li, que eu vi. Ele tinha essa questão da participação da comunidade local. E para mim essa perspectiva é crucial para a gente alcançar a sustentabilidade, não só a sustentabilidade ambiental, como a sustentabilidade social, né, e econômica das pessoas que ali vivem, como a gente viu o caso lá dos Montes dos Carpatos, que as pessoas estavam sem emprego e conseguiram, né? Então isso é muito importante. Eles também abordam muito essa questão da importância dos governos e das instituições privadas participarem e chegarem tomando iniciativas, principalmente iniciativas financeiras, que é um dos tópicos que eles abordam, como foi essa questão financeira, quanto cada órgão participou, então, quanto custou tudo. Então essa questão é muito importante. Só que eu acredito que o livro faltou abordar mais sobre os possíveis impactos negativos, né, e contradição do ecoturismo de forma geral e também dentro dos casos apresentados. Eu achei que essa questão dos problemas que ele abordava era sempre muito básico, assim, em cada case que tinha lá. Então eu acho que, de uma forma geral, o livro poderia trazer um pouquinho mais sobre isso. Mas é um livro muito bom, é um livro muito inspirador, um livro que é importante para a gente analisar, para a gente inspirar para outros casos, para a gente ver essas questões dos desafios que existem em áreas naturais. E são exemplos práticos, né, do que realmente aconteceu, e em cada região também, para a gente ver como foi a prática em cada tipo de região, porque são várias regiões que ele vai trazer. Então, o livro é muito importante para inspirar e motivar, né? Visto também que é um livro da Organização Mundial. Então é isso, agradeço a atenção e obrigada.